Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. E hoje, como a gente sempre tem notícias aqui de empreendedorismo, nós temos mais um exemplo muito interessante de gente que desde cedo tinha ideia, assim, e teve coragem de tirar uma, duas, três ideias da cabeça e do papel. E muitas vezes até bate a cabeça, mas é assim que a gente cresce, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um empresário ele é medido até pelo número dos seus fracassos, a quantidade de fracassos. E eles têm coragem, sim, de falar que fracassaram. Isso não é vergonha, não, porque mostra que, na verdade, tentaram. Quem nunca fracassou é porque nunca tentou. Infelizmente, no Brasil, os empresários querem só mostrar os momentos de auge, não é isso? E não contam os seus momentos, aqueles momentos de aprendizagem, aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que realmente podem ter fracassado. Uma pena, porque todo mundo quer saber também o momento em que você caiu e como é que você conseguiu sair, levantar a poeira, dar a volta por cima e fazer uma outra empresa, né? E é justamente esse caso que nós vamos aqui mostrar, no caso do empresário, que é o Wagner Bertoni. Por favor, Wagner, vem aqui contar um pouquinho da sua história como empreendedor. Fique à vontade. A gente está sempre aqui descobrindo gente que está fazendo história aí fora. E o seu caso nos chegou, a nossa produção aqui apurando, né, assuntos e histórias interessantes. Chegamos até você, Wagner. Conta pra gente como é que foi isso, como é que começou? Você, na verdade, é um entusiasta e um apaixonado pela informática, não é isso? Começou tudo com essa paixão pela informática. Lá em 83, quando eu fui até preparar um material, eu comecei a ver a data, falei, não é possível, foi em 83, já faz tanto tempo. Na época que informática era algo assim completamente... Só supercomputadores. Era aqueles grandes computadores que eram de alcance de pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas, só grandes empresas, só multinacionais praticamente, né? E aí na época meu pai comprou um microcomputador. Você morava onde? Em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. E aí meu pai comprou um microcomputador, na época que começou a sair as revistinhas de eletrônica, um monte de computador, e aí um dos primeiros computadores que apareceu no Brasil foi um Dismac de 8000. Meu pai comprou e levou para casa. Era uma coisa surreal para a garotada de hoje em dia, para a geração Z, você programar com um monitor branco e preto, um teclado e um gravador de fita cassete para você gravar os seus programas, né? Aí começou dali, comecei a cutucar mesmo, a fuçar naquilo. Você começa a mexer, não tem documentação, não tinha Google na época, né, para você poder pesquisar, então vinha só o manualzinho do equipamento. Na verdade era uma máquina de escrever eletrônica, né? O computador, quase quando ele isso, começou... Quando você colocava o gravador do lado, você conseguia gravar, né, os programas que você desenvolvia, porque se você desligasse o computador, perdia tudo. E aí você começa a desenvolver, começa a mexer. Aí na época os videogames eram... Tinha telejogo, que tinha 3 joguinhos, uma coisa muito simples. Mas você já gostava? Já tinha um. E aí você começa a ver aquilo, você fica entusiasmado, você começa a programar, começa a dizer, quero fazer um jogo. Aí eu fiz um joguinho parecido com aquele do Tron, né, de ir correndo assim do lado, que era o mais facinho de fazer. Que você criou? Eu consegui fazer. Lendo uma revista. Lendo uma revista. Passo a passo. Já era inglês na época, porque aqui no Brasil não tinha nada na época. Autodidata, então. Sempre. Aí depois você viu que é isso que você queria fazer, foi procurar faculdade nessa área. E não tinha faculdade. Não tinha muitas. Tinha, acho que a FATEC e a Unicamp tinham. E no meu ano, quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha a opção de fazer ou USP ou Unicamp. Eu acabei optando pela USP, uma escolha errada, né? E acabei prestando para engenharia e acabei entrando numa faculdade particular e fui fazer engenharia elétrica, né? Mas não estava feliz lá dentro. Foi um curso arrastado. Você queria uma faculdade, não é? Mas não tinha na sua área e você não gostou do que você estava fazendo como engenheiro elétrico. Não, porque era muito hardware, era muito equipamento e era pouca programação, pouco desenvolvimento, né? Muita física, muita teoria e pouca programação. Aliás, programação acho que eu tive só no primeiro ano. E aí foram o quê? 5 anos de faculdade? 4? Naquela época eram 4? Um pouquinho mais. Acabou ficando umas DPs. Como foi arrastado, foi um pouquinho mais. Umas DPs. Tá bom. Aí você se formou então como engenheiro Antes de me formar, eu já comecei a montar uma empresa
né? Coisa caseira, aquela coisa em casa, né? O escritório do meu pai lá na casa deles, sentava lá, começava a programar e aí comecei a tentar achar algum nicho de mercado para você poder desenvolver um produto. Você é novo, você não sabe o que fazer. E na época não existia automação de lojas, não tinha programa para fazer caixa, esse tipo de coisa. Aí eu virei daí por ali, comecei a fazer um softwarezinho ou outro e acabei trazendo meu cunhado para trabalhar comigo. Começamos aí no meio... em São Paulo ainda? Em São Paulo. Só vim para Ribeirão em 2001, isso já era 93, 94. Tá, você chamou o cunhado, no caso, para criar alguma coisa contigo? Não, para cuidar da parte comercial, né? Da empresa? É, porque não dá para fazer tudo, que né? empresa que era, então, que você estava montando nessa época? Ah, nem tinha nome na época. Mas o de quê? Para fazer o quê? Para fazer um aplicativo para lojas. E aí, no meio do caminho, a gente acabou desviando para restaurantes. E aí foi o meu foco, eu desenvolvi aplicativo para restaurante. Fala pra gente aí, porque hoje as pessoas imaginam assim, o que é aplicativo, né? A gente tem um monte no nosso celular, a gente tem um monte no computador, não é? Que na verdade são aplicativos baixados ou gratuitamente, ou baixados você pagando, que facilitam muito a vida da gente, né? Naquela época não tinha isso tudo. Nada disso. Que aplicativo é esse? O que é que você estava criando naquela época para os restaurantes? A gente criou na época um aplicativo que o garçom ia. Hoje é muito comum você ir em restaurante e ver um monitor e o garçom digitando o pedido na tela e uma impressora na cozinha soltando o pedidinho para o cozinheiro produzir, para o barman soltar o drink ou soltar a bebida. E na época não existia isso, né? E nós colocamos, cada monitor enorme, aqueles de tubo ainda, né? O Windows ainda era uma coisa incipiente, estava começando, era o Windows 3.11 que a gente usava, né? Hoje nós estamos aí no Windows 10. E aí começou esse ensaio, a gente fez um produto que só serviu para aquele restaurante, jogamos tudo fora e resolvemos fazer um outro. E começamos tudo novo. Recomeçar faz parte da minha vida. Porque o que você falou na abertura é um aprendizado. Cada vez que você erra, você joga fora, mas mantém a experiência e faz melhor. Então eu fiz isso ao longo da minha carreira durante várias vezes. Eu fiz isso nessa primeira vez, depois a gente desenvolveu um aplicativo que era o Mr. Chef, né, um aplicativo voltado para restaurante, mas na gestão completa, não só para fazer o caixa, mas para dar um relatório, fazer uma análise de números, CMV, né? Mas na área administrativa, no caso, exatamente, então. Controle de estoque, composições de produtos, você vende o produto, ele ia baixando os insumos, você fazia a reposição de mercadoria, fazia pedido de compra. E foi um produto que demorou muito tempo, que às vezes você acerta no produto, mas você erra no time, né? Nós entramos com um produto para a plataforma Windows na época em que uma máquina Windows era muito cara. Então demorou muito tempo para o produto... Então, na verdade, você tinha que vender, não só vender o seu programa, aquilo que você estava criando, mas também arrumar um cliente que tivesse condições de comprar aquelas máquinas para rodar, exatamente. Porque o computador não era acessível como é hoje. Foi aí que a gente patinou, demoramos uns 4, 5 anos para o produto embalar. A hora que ele embalou, aí eu olhei e falei, não dá mais para tocar com esse software, nós temos que fazer outro. A tecnologia já tinha avançado muito, base de dados já era uma coisa mais barata, joguei tudo fora. E você contava com mais pessoas te ajudando ou nessa época era você e seu cunhado? Não, a gente já tinha aí, minha irmã já estava na parte administrativa, a gente já tinha mais um sócio e tinha mais 1 ou 2 funcionários. Mas de quem entendia dessa questão de programação? Você e mais um. Eu e mais um. E aí depois, na época, a gente acabou separando, ele acabou indo procurar outras coisas, ficou só eu. E foi na época que eu decidi vir para Ribeirão Preto. A gente veio fazer um cliente aqui na região, instalamos, gostei da cidade, minha esposa aqui da região. Eu me apaixonei pela cidade, falei, eu tenho que dar um jeito de vir para cá. Comecei a pensar em como, eu falei, eu vou abrir uma filial e vou levar... Né? Você vê como as coisas são marcantes na tecnologia. Quando a gente veio para cá, estava começando a internet banda larga. E eu tinha esquecido uma parte do programa em São Paulo, eu vim com o software errado, eu precisava pegar o software certo. Eu falei, como é que eu vou fazer? Perdi a viagem. Aí eu peguei um software de controle remoto que eu tinha, conectei por lá, mexi no meu computador, trouxe o aplicativo para cá, falei, bom, posso trabalhar em qualquer lugar. Quer dizer, na verdade, um esquecimento teu
fez a ficha cair de falar assim, eu posso trabalhar desse jeito em qualquer lugar. Tinha posso ter a qualidade de vida aqui. Exatamente. Eu não aguentava mais o trânsito de São Paulo. Olha bem que interessante, né? Eu acho que é aí que a gente fala muito com relação ao empresário, com o empreendedor e a pessoa de ter um insight. Muitas pessoas, nesse momento, poderiam simplesmente não ter resiliência e falar, puxa vida, né? Errei, não consigo, não vou conseguir visitar o cliente agora. Você, na verdade... Perdi a viagem. Você fez, então... de um limão, uma limonada. Mais ou menos. Não é? Fez uma limonada. E, na verdade, saiu com uma saída interessante aí. Exato. Aí você conseguiu vender o programa para o cliente daqui? Não, já estava vendido. Eu vim fazer a instalação. Só que aí eu trouxe uma versão errada, eu precisava pegar uma versão atualizada. Né? Errei o disquete na época. Disquete, eu lembro. Aquela coisinha pretinha assim, né? Isso. Mas o menorzinho, não o grandão. O grandão não cabia muita coisa. Aí eu trouxe o software e falei, caramba, e a cidade é quente, eu gosto do calor, me agrada demais. Cidade fantástica. Eu falei, eu preciso dar um jeito de vir para cá. Aí eu sentei com meus sócios, conversei, a gente tinha acabado de perder um dos sócios e 2 funcionários que estavam se afastando da empresa para procurar outras oportunidades e tudo mais. E falei, cara, vamos remontar tudo em Ribeirão. Tá. Aí conseguiu convencer a turma e veio para cá. Não foi muito fácil, mas eu vim, né? Tá. E aí vim para cá, comecei a remontar a empresa, aí eu aproveitei aqui o esquema de Ribeirão, não sei, é até muito bom para quem está assistindo, que é empreendedor, ou mesmo o pessoal que procura estágio. Você tem aqui na cidade oportunidades de contratar estagiários, né? O valor fica bom para todo mundo, ajuda no desenvolvimento da empresa, eu consegui reter ao longo da minha carreira aqui em Ribeirão, mais de 25 funcionários, eu nunca mandei ninguém embora, nunca perdi ninguém. O difícil está sendo agora, Wagner, conseguir, na verdade, estagiários que tenham essa condição também de oferecimento para a empresa. Outro dia nós entrevistamos aqui o diretor do CIE, que existem muitas vagas, mas que não está se conseguindo pessoas com perfil. E é claro que, o perfil não é nem o perfil técnico que o estagiário está aprendendo realmente, ele não tem que saber tudo, mas o perfil comportamental, de gente que esteja disposto a vestir a camisa. Então a gente está passando por uma fase... É bem difícil, mas tentar o que eu acho que é isso. diferente para o meu negócio é que o meu negócio é estimulante para essa garotada. Você trabalha com tecnologia, a gente trabalha hoje com todos os tipos de dispositivos móveis mais modernos. Então, eu contratei recentemente um estagiário lá, ele entrou, a hora que eu mostrei toda a gama de equipamentos que a gente estava trabalhando, que a gente estava desenvolvendo, você viu o olhinho dele brilhando. Então, você tem que manter esse brilho no cara. E conseguir encontrar a pessoa certa também, né? Encontrar também. Tá. Mas eu consegui, com estagiários, remontar a empresa aqui em Ribeirão. E aí eu fui treinando do zero. O cara que não sabia absolutamente nada, nós fui treinando até o momento que você... Que é uma empresa de criação de programas, de softwares, no caso. Exatamente. Na verdade, a gente sempre foi filho de pai de um filho só. A gente só tinha aquele aplicativo, mas é um aplicativo que pegava uma gama de alimentação, que chama-se o food service, né? É muito abrangente, você tem desde padaria, restaurante, o que esse aplicativo delivery, fazia? Toda a parte de controle de caixa, controle administrativo, comandas eletrônicas para fazer pedido. Na época nós fomos o primeiro aplicativo em Windows e ainda com comandas eletrônicas. E aí o interessante é que, pelo que a gente levantou aqui, a empresa do Wagner deu tão certo que parece que apareceu um grandão e aí quis comprar vocês. Foi uma negociação dura e foi... mais de um ano até concretizar o negócio. Como é que chamava a tua empresa na época? Mr. Chef. Mr. Chef. Isso. E aí quem é que quis comprar a tua empresa? A Bematec. Bematec. Bematec tá. é uma empresa de Curitiba, que faz aquelas impressorinhas de cupom fiscal. E eles estavam com um plano de expansão para a parte de software, aí nos abordaram e ficamos negociando aí durante um ano até conseguir fazer o negócio ser concretizado. Né? Eu não queria vender. Por que você não queria vender? A proposta era interessante. Financeiramente, sim, mas é aquela velha história, o empresário tem que seguir o instinto. Eu não queria vender, não devia ter vendido. Ah, você se arrependeu então? Me arrependi, tanto é que eu estou remontando outro negócio. Tá vendo? Depois de 5 anos. Vamos continuar então ouvindo essa sua história daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né?
vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta com o nosso programa, com a história aqui de um empreendedor. E ele que criou uma empresa, fez sucesso com essa empresa, tanto sucesso que veio uma outra grande e comprou, não é? E agora ele estava dizendo pra gente que se arrependeu de ter vendido, né? Wagner, e aí, por que você se arrependeu? Ganhou uma grana grande dinheiro, na época. Dinheiro foi bom, mas dinheiro não é tudo. Eu perdi minha liberdade, eu não consegui trabalhar dentro da empresa, não conseguia criar. Mas espera um pouquinho, você na verdade vendeu, mas com uma condição de você continuar na empresa como funcionário. Sim, a condição era, continuei 2 anos. Na verdade, quando eu vendia, o planejamento era ficar nela e fazer uma carreira internacional, era uma empresa multinacional, expandir o produto para a América Latina e tudo mais. Esse era o plano inicial. Mas aí lá dentro ficou impossível. Um empresário que gosta de trabalhar, que é prático, dentro de uma empresa de governança corporativa, não se adapta. É impossível. Você fica totalmente amarrado, você passa o dia dando explicação em vez de trabalhar e não produz. Né? Não era porque o teu lado, na verdade, era o lado criativo? Não. E você ia trabalhar em outra área lá dentro? Não, eu estava tentando ficar na parte de produção, mas o pessoal te consome tanto tempo lá dentro que você não consegue produzir, não tem tempo de fazer outras coisas. Você tem que ter uma equipe burocracia dentro de uma empresa privada. E os interesses, né? Cada departamento olha para o seu umbigo, puxa a sardinha para o seu lado e você acaba não conseguindo fazer o que o cliente precisa no final. E você, isso na sua empresa não tinha? De forma alguma. Porque era menor da sua empresa? Por quê? Eu estou perguntando aqui, né? Porque é uma dica interessante. Nós falamos aqui sempre, damos dicas para os empresários. E eu sou consultora na área de gestão de pessoas e eu encontro nas empresas dificuldades como essa. Uma dificuldade
imensa nas empresas é a comunicação, não é? A comunicação assertiva, que é muito difícil acontecer. E onde os setores não se falam e quando se falam, muitas vezes não falam da melhor forma, né? Então é o telefone sem fio. Ou o e-mail que resolve o problema. Assim, envia o e-mail e está resolvido o problema. Isso, e às vezes o outro entende de outra forma. Exatamente. O que tinha na tua empresa que você conseguia fazer funcionar que na outra não tinha? Até uma dica para os empresários que estão nos assistindo. Comprometimento com o cliente e não com o acionista. Então, as pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa, eles não tinham compromisso comigo, eles tinham compromisso com o cliente. Quando passou isso para uma empresa grande do porte da que a gente foi, o compromisso era com o acionista. Então, tem que atingir a meta, porque a meta é do acionista. Não é que o cliente está sendo bem atendido, o produto está bom, está adequado ao perfil dele, né? Aí você ficou 2 anos... Saiu dessa empresa? Saí da empresa e aí eu me aventurei a montar um restaurante. Sempre forneci para eles, resolvi ir para o outro lado do balcão. Deu tudo errado. Por que deu errado? Perdi dinheiro. Por que deu errado? Errei o ponto. Na época, acabou... A gente errou tudo. Acho que a única coisa que a gente acertou foi a marca, o nome da marca e o design das caixinhas, que era macarrão dentro da caixinha. Aquilo ficou tudo muito lindo. Faltou planejamento? Faltou. Faltou pesquisa de mercado antes? Pesquisa, com certeza, faltou. Ficou quanto tempo essa empresa, esse restaurante, no caso? 6 meses. Eu já vi que ia dar errado, falei, vamos perder. Antes de perder mais dinheiro? Exatamente, fecha a torneira. É frustrante, não é? Demais, demais. Você não sabe o que você ouve da sua mulher em casa quando você faz uma dessa, né? Eu te falei que não era para fazer isso. Né? Tá, e aí o que aconteceu? Errou, aí mas pelo menos tentou, arriscou? Arrisquei. Aí eu tirei um período sabático aí para estudar, porque eu já estou com idade avançada na tecnologia, né? Acima dos 40 já não é mais um menininho. Hoje com a molecada de 16 fazendo miséria. Aí eu tirei um período para estudar. Para se atualizar nesta área de programação. Porque as linguagens que eu conhecia já estavam ultrapassadas. Eu comecei a pesquisar a parte de mobilidade que me interessava muito. E aí eu comecei a pesquisar. Passei acho que quase 8 meses em casa, enfornado dentro de um quarto, estudando. E a família achando assim, ele está doente? Não, saía para comer, ele está deprimido porque levou prejuízo. Deprimido com certeza eu estava, né? Porque você ficar dentro de um quarto 8 meses pesquisando... Depois desses 8 meses, o que resolveu? Resolvi montar outra empresa com um software para mobilidade. A gente montou um aplicativo. Quando ele fala software para mobilidade, é justamente para se usar, não é? No celular. Em aparelhos móveis. Exato, não é? no tablet. Ele funciona em várias plataformas, né? Ele funciona num computador PC, num computador Mac como o seu, você tem num iPhone, no Android, ele é multiplataforma. Era esse o objetivo que eu queria. Eu queria fazer um aplicativo que rodasse em qualquer tipo de dispositivo. Então você, na verdade, voltou de onde você era. Para onde você fugir da essência. Quando você tem Tem vários empreendedores que o negócio dele não é o produto, é montar negócios. E comigo não, eu gosto de montar produtos. As empresas giram em torno dos produtos, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tá. Eu gosto de programar. Eu estou com a mão na massa até hoje. Então, o que você foi fazer então? Nós desenvolvemos um aplicativo. Que programa, que aplicativo você criou? É o app chamado X-Menu, né? Tem o www.xmenu.com.br e você pode baixar na Google Play, na Apple Store, o aplicativo X-Menu. E com esse aplicativo, ele é um canivete suíço para a área de alimentação. Você encontra restaurantes, você encontra telefone, você faz pedidos de delivery, você consegue furar uma fila de um fast food. Então você vê aquela fila comprida, você fala, puxa vida, né? Eu quero comer nesse restaurante, mas a fila está grande. Aí você saca o teu celular, senta na mesa do shopping, faz o pedido sai lá dentro no computador do lojista, produz o pedido, você vai lá e busca o seu pedido sem pegar fila. Paga com cartão de crédito, você pode pedir da sua residência. Também, que é o delivery no caso. O delivery no caso. Nós temos imagens, vamos soltar até para ele explicando e a gente mostrando como é que é esse aplicativo que é o X-Menu. É isso aí no caso. Aí no caso nós estamos com 2 interfaces, né? Da esquerda é do cliente fazendo o pedido e a outra é do lojista acompanhando esses pedidos dentro da loja. Ali você seleciona uma loja por geolocalização, né, por GPS, ou por nome, ou por QR Code, aqueles códigos de barra quadradinhos. Aí você localizou uma loja, está fazendo um pedido de delivery, né, escolhe o endereço se você já tiver pré-cadastrado ou cadastra
um novo endereço através do CEP ou por busca de nome de rua. Né? Ele identifica aí o seu endereço, complementa as informações de número, apartamento, casa, esse tipo de informação, né? Faz a seleção, aí ele verifica se aquela loja atende naquela tua região ou não, informa o tempo de atendimento e abre o cardápio, né? Aí abre o menu para você fazer a sua busca. Com os produtos aí agrupados por tipo, né? Você tem o descritivo de cada produto, uma fotinho. E já está o preço direitinho ali do lado. Já está o preço, você faz o pedido Inclusive tem funções para repetir pedido. Quem gosta de pedir sempre a mesma coisa... Já tem os favoritos. Exatamente. Já aperta o botão, repete o último pedido, o penúltimo. Ele tem um histórico das suas compras, né? Tá. E aí então, você já paga ali naquela hora mesmo? Já paga com cartão de crédito, já exatamente. Já paga com cartão de crédito, já está inclusive o tempo estimado de demora para chegar esse delivery. Tá. Esse, no caso, é eu pedindo de casa, do trabalho, aonde quiser, quando eu quero que ele me entregue. Exato. Aí tem também, como você disse, pedindo... Você falou, olha, eu chego na frente do restaurante... o balcão com fast food. O funcionamento é similar, faz a mesma coisa. A única coisa é que você está ali do lado. Você está ali do lado e não tem aí que você identificar o seu endereço, né? Você só vai lá no balcão e retira o seu pedido. Tá. E tem algum outro vídeo que tem aí do cardápio disponível pra digital gente? E o mesmo X-Menu. Esse é um outro produto, é um produto que fica fixo nas mesas para o próprio cliente fazer os seus pedidos, um cardápio digital, e ele é integrado também... Para evitar garçom, então. Isso aí é para as empresas que não... tem o próprio X-Menu, o aplicativo do celular, também permite que você faça pedidos na mesa. Eu já vi muitas vezes os garçons hoje, não é? Sim. Eles já estão... É interessante até porque facilita também, não é? E não tem erro no produto, no pedido, né? Então, não tem erro no pedido, mas erro na cozinha sempre tem, né? Mesmo com esses pedidos todos uma correria. assim. Se você entrar numa cozinha de restaurante que tem um movimento grande, aquilo ali ajuda. A gente tem até um monitor de pedidos que na tela ajuda melhor do que com um papelzinho. Que é visual. É visual, é legal também. Interessante. Mas tem esse outro então, você trouxe também? Tem um outro que é o filme do o próprio cliente pedindo na mesa. É o mesmo aplicativo X-Menu, só que você, em vez de identificar o teu endereço, você identifica... é o mesmo. Você identifica a sua mesa. Então, eu estou na mesa 45, o restaurante coloca uma plaquinha com o código de barras ou o número da mesa, o cliente identifica a mesa e faz o pedido. Porque no restaurante o atendimento inicial é muito bom. Mas depois você quer uma cerveja, você quer uma água, você quer um café, alguma coisa, o garçom já não consegue te dar aquela mesma atenção. Mas me fala uma coisa. E quem perde é o dono do restaurante. Então, você acha que isso, um brasileiro que está acostumado, porque isso aí, por exemplo, o americano, que é tudo self-service mesmo, né? Já tem um costume, o brasileiro ainda gosta de ser atendido, de ser servido, culturalmente, né? Tem alguns restaurantes que às vezes não dão certo quando você tem que fazer tudo. Tá dando certo? Tá começando. Aquela velha história, eu costumo estar um pouco à frente do momento, né? Eu tô apostando na geração Z, né? Exatamente, né? Tem uns milênios aí. A minha filha hoje, eu chamo ela para jantar pelo WhatsApp no andar de cima, né? Então, hoje em dia o pessoal prefere se comunicar pelo celular do que com pessoas. Eu acho isso um problema, mas é uma oportunidade de negócio também, que é onde eu estou tentando preencher essa lacuna. Não dá para brigar contra essa corrente que está aí. Não dá, a gente tem que se adaptar. E é uma luta para a gente que é pré-X, né? Para mim que sou pré-X é meio complicado. E lidar com essa turma, mas na verdade ficar percebendo o que tem aí, né? Tem que estar antenado. Mas olha, depois de tudo isso que você contou pra gente, o sobe, o desce, né? Isso da experimentação. Você hoje, por exemplo, está numa área, isso que você está proporcionando. Para nós, clientes, você sempre fala, olha, a gente tem que pensar no cliente, eu estou falando até no cliente final. O seu cliente pode ser o dono do restaurante, mas o dono do restaurante tem como cliente aquele que está comendo no restaurante dele. Estou nos dois agora, né? Exato, você está nos dois agora. Estou nos dois agora. E o nosso objetivo é com que tudo isso aí faça com que fique mais barato lá na ponta. Só que isso não estão conseguindo fazer ainda. O pessoal da alimentação sofre muito, né? Porque eles trabalham basicamente com serviços, né? E tudo sobe. Tudo sobe. É o alimento que sobe, o aluguel que sobe, o salário dos funcionários que sobe. O que a gente tem conseguido fazer no ambiente de alimentação é evitar que suba mais. Mas eu vou te dizer, esse tipo de aplicativo, por exemplo, ele está também contribuindo, já que está difícil conseguir garçom, eu vou ter que contratar menos garçons. Você não vai precisar de uma mão de obra tão especializada no atendimento e só para servir praticamente, né? Tá. Mas o bom garçom é insubstituível.
né? Só que cada vez mais nós estamos tendo menos pessoas dispostas a. Exatamente, né? Então você pega um restaurante pequeno onde o dono toca com os filhos, isso é muito tradicional na Europa, né? Você tem lá os 2, 3 filhos, a mulher e a própria casa às vezes. A própria casa, e o atendimento deles é muito melhor do que aqui. Né? Apesar dos caras terem lá 30, 40 meses de atendimento, mesmo assim, agora você parte para um modelo desse com um atendimento eletrônico para auxiliar, você consegue fazer com menos pessoas um atendimento bom, satisfatório, um atendimento inicial legal, e os complementos a pessoa vai tirando seus pedidinhos. Agora, Wagner, depois disso, como a gente estava falando aqui, dos altos e baixos, né, de arrependimentos e tudo mais, de recomeços, está valendo a pena hoje? Muito, eu estou me realizando de novo. Eu não perdi contato com o pessoal do network do meu aplicativo, estou utilizando eles para fazer revenda desses produtos, estamos pegando o ritmo de novo, estou super estimulado. E está ganhando dinheiro? Não, nenhum centavo ainda. Foi ótimo isso aqui, a sua sinceridade. Não. Você está feliz? Não adianta mentir, não ganhei dinheiro, só estou gastando até agora. Mas como eu fiz no começo com outro aplicativo, é um período de maturação. E essas empresas, no caso, esses restaurantes, para estarem cadastrados no seu aplicativo, eles vão te pagar uma mensalidade? Mensalidade, o percentual sobre as vendas, a gente tem aí várias políticas, né? O cliente escolhe o que se adequa mais ao perfil do estabelecimento dele. Tem perfil que o cara tem um ticket muito baixo, se eu for cobrar um percentual em cima do ticket dele, ele não tem condições de pagar, eu cobro um valor fixo. Mas o que você está vendo aí é uma estrada sem fim, se abrindo aí para você. Enorme. Porque agora tudo é móvel, tudo é mobile, você tem que ter as informações em tempo real. Tô voltando para o que eu gosto de fazer, aquilo é muito bom. Que bom. E você tem hoje mais pessoas te ajudando aí? Geração Y junto contigo na programação? Eu estou com um geraçãozinha Z lá, um estagiáriozinho novo. É bom para a gente ter o termômetro da turminha nova. Do que eles gostam. Né? É sempre bom. Estou com um sócio hoje que é um ex-funcionário meu daquela época, que veio comigo, apostou junto comigo nessa nova empresa. E o meu cunhado, né, que é o meu sócio da velha guarda. E meu pai já está aposentadão, curtindo a vida, 80 anos. Saúde, graças a Deus. Okay. Wagner, olha, bela história, tá? Parabéns obrigado. Pela coragem, pela audácia, pelo empreendedorismo. Obrigado, né? Pela oportunidade aqui. Sucesso aí no novo empreendimento, nesse novo aplicativo. Eu vou testar. Por favor. Tá bom? Vou testar. Tem pizzarias em Ribeirão que já aceitam. Então, isso é interessante até pra gente testar e depois te dar o toque. É o feedback. Por deu favor. certo, deu certo. Tudo de bom pra você, parabéns. Obrigado. Sucesso aí no X Menu. Estamos fazendo, até aproveitando e fazendo a propaganda aqui, tá bom? Um grande abraço pra você. Obrigado. E um pouquinho só, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Rezende. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída.
Baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Voltamos ao nosso programa e agora eu quero falar um pouquinho sobre plano de carreira. Você já imaginou como é que pode crescer na sua carreira? Você já pensou como planejar o caminho desde o início até a sua meta? Nós vamos agora tratar desse assunto com a psicóloga Monize Campos. Por favor, Monize, vem aqui nos ajudar e dar algumas dicas. Seja bem-vinda, por favor. Pode sentar. E a gente vai agora tentar explicar um pouquinho alguns passos, não é isso, que a pessoa pode dar desde o início para não errar e conseguir, na verdade, o seu objetivo, não é? Uhum. Como é que é? As pessoas pensam assim, eu vou pensar na carreira só quando eu estiver na faculdade. É aí que já começa? Ou é antes da faculdade que a gente já tem que começar a pensar na nossa carreira? Eu acredito que a gente já tem que começar a pensar antes, né? Porque até para ver que tipo de curso, qual é o andamento da nossa carreira acadêmica, né? Então eu acredito que a gente também tem que começar antes disso, se planejar, né? Traçar aí os objetivos. Então a gente tem que pensar o que a gente está hoje, a parte atual, como você está atualmente, né? E aí ver até onde você quer chegar, o que você busca, né? E aí traçar esse objetivo, a sua meta, o que você vai fazer para conseguir atingir aquele objetivo. No seu caso, você fez psicologia e seguiu para o lado corporativo, né? Você é psicóloga e trabalha hoje na empresa Guinatos, né? Isso. Você, desde quando pensava em fazer psicologia, você já pensava, vou fazer psicologia, não vou clinicar, não vou ter clínica, mas eu quero trabalhar como psicóloga numa empresa. Você já pensava assim? Olha, eu inicialmente, como minha mãe ela é psicóloga, inicialmente eu falei, vou trabalhar como psicóloga clínica, né? Só que logo no primeiro ano de faculdade, eu tive contato e comecei a fazer estágio na área de recursos humanos. Então eu me apaixonei por essa área e aí desde então nunca mais saí. Então meu plano profissional, meu objetivo é seguir nessa área de recursos humanos. Olha que interessante, né? O que a Monize estava colocando é que a gente já deve saber onde a gente quer chegar até antes de escolher o curso ou escolher a profissão. Mas a gente pode muito bem também mudar o nosso rumo. Isso é verdade. Dentro do nosso planejamento. Não é? Você pensava em fazer uma coisa, depois conheceu uma outra coisa e aproveitou o que você já estava estudando, não é? Isso é verdade. Você acha que as pessoas perdem muito tempo não se planejando, ou não planejando a sua carreira? Eu acredito que sim, porque a gente sempre tem que buscar o autodesenvolvimento, né? Buscar conhecimento na área. Então, se a pessoa não começar de já pensar nesse assunto, eu acho que pode atrasar, ocorrer uma desmotivação, uma frustração para o lado dela, entendeu? Para a gente explicar um pouquinho melhor o que é esse planejamento.
Você estava colocando aí, a primeira coisa a pessoa deve, lá na hora de estar escolhendo o seu curso, já pensar o que ela quer ser, mas aonde ela quer chegar dentro do curso. Você falou de psicologia, tá, eu quero fazer medicina, mas eu quero seguir e chegar a tal ponto, eu quero fazer engenharia, ou eu não quero fazer curso superior, mas eu quero fazer um curso técnico. Onde que a pessoa pode buscar informações até para ter mais clareza do seu caminho? Olha, você pode fazer um teste vocacional para conhecer um pouquinho mais que lado, que ramo que você assim se identifica mais, né? Você pode também pesquisar em cada curso, a grade, quais são as atividades. Quando você se forma, qual a profissão que te dá acesso àquela formação, né? Que posso partir igual psicologia, posso partir para a área organizacional, posso partir para a área hospitalar? Então tem vários segmentos, então você tem que pensar também o que você gostaria de ser. Então no meu caso, você vê, eu entrei pensando em clínica, aí depois com o tempo fui mudando, então a gente tem que ter o nosso plano, mas ele pode mudar e você vai se adaptando conforme você vai sentindo necessidade de mudança. Eu trabalho nessa área também como consultora de empresas na área de gestão de pessoas, e uma pesquisa que eu estava outro dia analisando mostra que apenas 5% das pessoas fazem planejamento de carreira. Os outros 95% deixa a vida levar, não é? Faz aquela música daquele cantor lá, deixa a vida me levar. Verdade. E depois acaba colocando culpa ou na empresa, não é? Que não possibilitou o crescimento, ou no outro que não possibilitou, eu não cresci só porque não me promoveram. Você acredita que, você estando dentro das empresas, de uma empresa, como psicóloga, você acredita que a responsabilidade, por exemplo, maior de ascensão na carreira é realmente da própria pessoa? Sim, né? Eu não acredito em sorte, eu falo que você tem que ter preparo, né? Você tem que estar preparado. Então a empresa tem sim o plano de carreira, você tem chance de crescer naquilo, mas você tem que buscar o seu autodesenvolvimento para buscar o crescimento. Então você tem que estar preparado para quando surgir uma oportunidade de crescimento, você conseguir alcançar aquele objetivo, né? Então se você tem aquelas pessoas que ficam estagnadas, acomodadas e não buscam. Então, às vezes, muitas vezes culpa a empresa, né, por não ter crescimento, mas ela não está buscando conhecimento, atualização na área, aperfeiçoamento para poder aí conseguir almejar novos cargos, novas funções. Chegaram perguntas para a gente, nós sempre anunciamos, né, com antecedência, as pessoas que serão entrevistadas, os temas que nós vamos mostrar no programa, e as pessoas acabam nos mandando perguntas por e-mail. Então chegou aqui a Maria Clara, do Jardim Paulistano. Ela pergunta, qual o primeiro passo para não errar no planejamento para a minha carreira? Mais ou menos você colocou, né? Mas o que você acha que deve ser o primeiro passo? Olha, o seu objetivo, o que você quer alcançar. Então, o primeiro passo é você ter claro isso. E aí, depois você vê, olha, eu estou nessa situação atual, com tal cargo, formação tal, o que eu preciso para alcançar aquilo? Então, é certo, você tem que ter as suas metas, e assim, tem que ser uma meta que seja curto, médio e a longo prazo, né? Então, e tem que ser metas e objetivos que são alcançáveis, não, às vezes a gente traça coisas que são impossíveis e acaba tendo aí a frustração, uma desmotivação. Então é importante você ter os seus objetivos, seus planos que sejam viáveis e que você irá alcançá-los, né? E uma coisa interessante que você colocou, objetivo. Então tá bom, a pessoa tem um objetivo, o objetivo que eu tenho é ser médico, um médico de sucesso. Mas existe uma diferença importante entre objetivo e meta. Que o objetivo eu quero ser um médico importante, mas a meta eu quero ser um médico importante quando? Até quando? E como, não é? É você estabelecer a meta, ou seja, o tempo que você quer atingir aquela meta. E o caminho que você vai ter que percorrer, o que você vai ter que fazer para alcançar, né, aquela meta. Tem pergunta chegando aqui, deixa eu ver mais. O José Augusto, do Parque São Sebastião. Como posso usar o networking a favor do meu objetivo? Interessante também essa pergunta, né? Muito legal. Bom, o network ele é muito importante, assim, porque a gente vai ter contato com os profissionais da sua área, você vai buscar atualização.
Então, você tendo contato, isso é um passo para você ter o sucesso, você ser reconhecido por outros profissionais da área. Então, às vezes tem oportunidade em outra organização e eles te conhecem pelo seu trabalho, pelo network, o contato, o relacionamento que vocês têm. Então, você acaba conseguindo até outras oportunidades, um crescimento aí. Então, o network é muito bom você ter o contato com os profissionais da área. Agora, tem pessoas que acabam abusando desse network, né? Que acha que é distribuir cartão para todo mundo e acaba sendo até inconveniente, né? Quando que a gente deve distribuir realmente o cartão da gente? Quando é que a gente deve passar esse cartão? Eu acho que a gente tem que entregar cartão quando a gente está num ambiente propício para isso, né? Então, tá numa reunião, você está no network com contatos de pessoas que você não tinha contato. Então, é legal você ali entregar o seu cartão, mesmo sendo profissional, né? Fazer a entrega dos cartões e aí conhecendo o pessoal. Mas em ambientes, em ocasiões assim que tem a ver aí com... Você não está lá numa festa de casamento, né? E distribuindo cartão. Então. Aí vai ser inconveniente, né? A outra pessoa vai pensar o seguinte, né? Olha, ele está me entregando cartão, até aqui ele está interessado em vender alguma coisa, está interessado em uma promoção. Quer dizer, a pessoa tem que ter um feeling não ser e tem que não né? ser inconveniente também sim. nisso aí, né? Uma outra coisa que a gente vê muito no mundo corporativo é o seguinte, aquela pessoa lá foi promovida, subiu na carreira porque é puxa-saco. Tá? Você tem visto isso muito nas empresas e o que você, como psicóloga do mundo corporativo, daria de dica nesse sentido? Olha, eu acho que assim, cada um alcança, né, a sua posição, o crescimento por merecimento mesmo, por mostrar o seu trabalho, desenvolver, né, e assumir riscos. Então, às vezes a pessoa, você não precisa esperar ser promovidos para você propor ideias e colocá-las em prática. Então, às vezes, as pessoas ficam só fazendo as atividades rotineiras, né, do seu cargo, e aqueles que se desenvolvem, que dão além do que é solicitado para eles, então eles acabam tendo promoções, alcançando novos cargos, mas não é porque eles puxam o saco, é porque, né, não precisa disso, na verdade. Eles acabam sendo mais vistos, né, dentro da organização por propor ideias, melhorias, assumir riscos, né, novos desafios. Então, não é que puxa saco, eu entendo que seria mais por merecimento mesmo. Isso. Então, pelo que você colocou, as pessoas não têm que esperar ter o cargo ou ser chefe para poder propor ideias e até mostrar um pouco do seu potencial. Eu acho que a visão do gestor, quando acontece essa situação, é muito positiva, que ele vê que o profissional está antenado, né, no negócio da empresa, com o que está acontecendo. Então, essa atitude demonstra assim, uma visão muito boa assim, do profissional, o interesse, sabe? Realmente veste a camisa da empresa, busca melhorias, às vezes busca uma atualização com network, como a gente citou. Então aí ele acaba, né, dando aí sugestões e ideias que assim só tem a agregar, né? E só tem ele ser mais visto e quem sabe aí conseguir ter um sucesso aí na carreira. O que você acredita que hoje o profissional precisa melhor trabalhar nas suas características? Bom, o profissional ele tem que trabalhar o autodesenvolvimento dele, né? Ele está antenado e conhecer as estratégias da organização, né? Estar ligado no que está acontecendo ao redor, onde que a empresa está querendo ir, né? E com desempenho e foco nas atividades. Então, acredito que se você unir todos esses itens, acho que você vai ter assim, uma carreira muito promissora dentro da organização. Você acredita que as pessoas se relacionam com muito sentimento, ou seja, uma diferença entre nós latinos, brasileiros e latinos, o americano, por exemplo, é que eles são mais pragmáticos, né? E que o brasileiro, dentro do ambiente de trabalho, leva tudo para o caso pessoal, ou seja, está me chamando a atenção, não é porque o meu trabalho foi ruim, mas é porque ele não gosta de mim. Ou está me chamando a atenção, está me criticando porque não vai com a minha cara. Você acredita que isso acaba tendo um peso e atrapalhando muito as empresas no Brasil? Olha, eu acredito que atrapalha sim, sabe? Mas eu acho que o profissional, ele tem que buscar um equilíbrio emocional, saber separar um pouco o lado profissional do pessoal, né? Então, ele tem que ter essa visão para que isso não aconteça, não tenha problema com a relação dele dentro da empresa, porque se acontecer esse tipo de coisa, só tem a prejudicá-lo dentro da organização. Então, eu acho importante ele saber
medir aí o que é verdade, é da parte profissional mesmo e o que não tem sentido. Hoje, numa empresa, se eu tenho um profissional, por exemplo, tecnicamente muito bom, mas ele tem dificuldade no relacionamento. Se eu tenho um outro profissional que não é tecnicamente nem tão bom, mas ele tem muita vontade de aprender e no relacionamento ele é muito bom, com quem que a empresa deve ficar? Olha, quando a pessoa ele é muito bom técnico, tem formas dele crescer nos cargos dentro da organização. Então, ele cresceria na parte horizontal, né? Ou seja, ele cresceria na parte técnica, auxiliar, assistente, especialista técnico. Ele não geraria pessoas, né? Agora, esse profissional que você já vê que ele tem um desenvolvimento para liderança, que você pode desenvolver ele para atuar em cargos de gestão de pessoas, aí sim ele pode crescer na parte vertical, porque aí ele pode assumir líder, encarregados, coordenadores. Então, mas vamos supor que você tem alguém muito preparado, eu digo tecnicamente, ou seja, alguém que é muito preparado, tá? Mas que tem dificuldade de relacionamento. Então ele tem várias coisas, ele conhece muito bem da área dele, mas tem dificuldade. E ele tem um outro que não conhece muito bem, mas que quer aprender, mas tem facilidade. A empresa fica mais com quem? Com aquele que sabe muito, mas é difícil relacionar? Ou a empresa prefere o outro que é mais fácil de relacionar e dá para ensinar para ele? Isso. Acredito que seria o que você consegue desenvolver a parte técnica, né? Porque o relacionamento já está, né, de acordo com a cultura da organização, então a parte técnica ele vai ter todo o treinamento, ser desenvolvido, então é mais positivo a gente ficar com esse profissional que na parte de relação já tem um bom contato, já sabe se relacionar, do que esse outro que é só focado na parte técnica. Então, na verdade, isso pode acontecer com pessoas que entendem muito do assunto, ou são aquelas pessoas que sabem tudo da empresa, mas que no trato com as pessoas têm dificuldade e essa pessoa acaba não sendo promovida por conta disso? Então, o profissional, se ele é muito bom técnico, ele depende do setor. Se é aquele setor que não precisa se relacionar, não fala com clientes, é mais sistemas, é mais focado, uma coisa mais assim técnica mesmo, ele conseguiria se desenvolver sim nas atividades tranquilamente. Mas se ele tiver que trabalhar com clientes, no telefone, com atendimento, lidar com mais colaboradores num setor maior, aí sim o outro teria mais facilidade, seria mais positivo. Então, se ele quiser crescer, ele tem que se autoconhecer e tentar ver qual o comportamento dele, se o comportamento dele está levando ele ao crescimento ou à estagnação dentro do trabalho. Isso, e quando a gente faz um recrutamento e seleção, a gente tenta ver, a gente conhece o profissional e tenta identificar com aquele setor, com aquele gestor, com aquela cultura, o dia a dia, se aquele perfil vai se encaixar ali. Então, às vezes, a gente precisa de um técnico para determinado setor, para determinada atividade. A gente precisa de um que tenha mais relacionamento para tais setores que lidam com atendimento. Então, tem assim, lugar para todos tem, tá? Então, mas aí o profissional tem que saber o jeito dele, né? O jeito que ele gosta de trabalhar, se está de acordo, se é o que a empresa espera dele, se ele vai estar dentro, porque aí a gente conseguindo contratar um profissional, quanto mais adequado ao cargo, melhor para ambos os lados, né? E se ele tem um comportamento aí melhor para a empresa também, né? Se não tem dificuldade de relacionamento, melhor ainda. Não é? Melhor ainda. Monize, muito obrigada pela entrevista, pelas dicas aqui. A gente vai agora para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta e agora para dar dicas para você sobre cabelo nesses dias de verão. Como é que você vai para o trabalho, como é que você fica bem arrumada, com o cabelo adequado no seu dia a dia. E também as formaturas estão chegando. Então nós fomos também ao Salão Jaque Janine, que é nosso parceiro aqui, mostrar um penteado legal para você ficar bem na formatura e já começar a sua vida profissional de cabeça feita. Roda aí. Fim de ano é época do calor e principalmente das festas de formatura. Período importante também para cuidar do visual. Mas e você? Quer saber como garantir um penteado moderno e fazer sucesso? Então acompanhe. Quem tem cabelos longos sabe o que é sofrer com o calor. Para variar no penteado e adotar um estilo mais sofisticado e confortável, essa cabeleireira dá algumas dicas de penteados rápidos e práticos. Então, no dia a dia pode fazer um rabo alto, fazer uma trança lateral. Aqui no caso, ela tem bastante penugem, né, na nuca. Então, assim, como o pessoal de casa, às vezes está no trânsito, às vezes está no ônibus, e Ribeirão Preto é muito quente, pode prender assim para o lado, né? Como não tem nenhum finalizador, nada, a gente pode fazer uma trança lateral, aqui no caso, como eu fiz no dela, né? A gente puxou todo aqui para o lado. Fizemos uma trança bem natural, não precisa assim de muito spray, mousse, nem leave-in. Para quem está em clima de festa e ainda não sabe qual penteado usar na formatura, então é bom ficar atento às dicas dessa profissional. Então a gente vai fazer um semi-preso com um pouco de volume, utilizando a franja das clientes, né? Que às vezes não sabe o que fazer na hora, então a gente pode moldar e colocar com os dedos para trás apenas com um pouco de spray. Gostei muito do resultado, por usar trança, fazer uma forma diferente para o verão. Inclusive, eu acho que eu vou usar esse penteado para minha formatura que está chegando. Olha, então agora é só aproveitar essas dicas aí, ficar bem durante o verão e também
ficar bem na formatura, ok? Fique cada vez mais bonita, hein? E agora eu quero dar dica para você que tem uma empresa e quer que a sua empresa apareça bem nas redes sociais. Você pode contratar o grupo iTech Brasil. É www.itechbrasil.com. É eles que estão aí fazendo com que a gente também apareça nas redes sociais. Confira o site. Olha o site aí embaixo, www.itechbrasil.com. Você pode ligar também para 16 3236 8632 e conferir o trabalho deles, ok? E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza.